aula, né, está sendo gravada, né, e o conteúdo depois, posteriormente, vai para o YouTube, e aí eu envio o link através do Mentor Web, tá bom? Então, boa noite, né? Que bom que vocês estão aqui. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de saúde mental, né? E para dar início, eu deixei uma questão para vocês resolverem, que na verdade é mais uma pesquisa, né, para que vocês fizessem ou discutissem com alguém, para ver se vocês entendiam um pouquinho desse universo entre o ser normal e o anormal, né? Vocês chegaram a fazer essa pesquisa? Ninguém? Nem você, Vivi? Eu não. Oi? Não fiz, não. Tá. Então, assim, mas vocês têm uma ideia, mais ou menos, o que diferencia o indivíduo do ser normal do indivíduo anormal? Pessoal, vocês vão ter que começar a ler pelo menos um pouquinho do conteúdo para a gente chegar aqui e a gente discutir, tá? Porque lá no final, algo que eu poderia tirar a dúvida de vocês, vocês não vão ter dúvidas. Por quê? Porque vocês não estão lendo o conteúdo, vocês não estão pesquisando sobre, né? Então, assim, vou pedir para vocês que na próxima aula vocês se interajam um pouquinho sobre a temática para que a gente possa discutir um pouco melhor, tá ok? Tá bom. Você também não leu, Amanda? Não, então vamos lá, né, pessoal? Então, o que é que diferencia um ser, um indivíduo normal e de um anormal? Será que realmente existe essa diferenciação ou não existe? Né? Então, alguns estudos mostram que o que é o ser anormal é aquele que difere da realidade da sociedade. O que a sociedade considera como normal, anormal, né? O diferente que ela considera como padrão é o anormal. Aqueles que estão dentro do padrão, né, da convivência daquela sociedade, ele é um indivíduo considerado normal. Então, essa é a principal diferenciação entre eles. É claro que isso daí vai depender do local onde a pessoa está, tá? Então, de uma região para outra, principalmente entre países, né? Há uma consideração bastante diferenciada de um significado da loucura para outro estado ou para outro país, tá? Então, isso daí a gente também tem que levar essa consideração. Então, né, para a gente ver, então, sempre vai ter alguém ou algo que será considerado como o anormal. Por quê? Porque ele está desviando dessa padronização. Agora, ser anormal, será que é ser doente mental? Será que é estar com uma doença mental ou com problemas de saúde mental? Né? Aí isso daí a gente vai ver agora nesse conteúdo, né? Porque a gente sabe, pessoal, também que ninguém é inteiramente sadio ou inteiramente doente em termos psíquicos. Agora, nós precisamos também saber que há determinadas situações que levam um indivíduo a ter momentos, né, de sair do controle, do equilíbrio em que ele se encontra. Né? E quando ele perde esse equilíbrio, que ele entra no desequilíbrio emocional, mesmo que essa pessoa seja totalmente sadio mentalmente, ele poderá apresentar naquele momento atitudes anormais. Né? Vamos a um exemplo. Um casal, né, ou pai e filho, né? Vamos colocar pai e filho para não falar o casal. Pai e filho em uma discussão, pode ser dentro de casa, de repente o pai não concorda com o estilo de vida que o filho está levando e eles começam a se discutir, o pai perde a razão, né, perde o equilíbrio
e acaba batendo nesse filho. Né? Então, por mais que o pai seja equilibrado, nesse momento em que ele perdeu a razão, ele acabou tendo uma atitude anormal. Então, ele pode, naquele momento, ser considerado um indivíduo anormal. Ok? E o que a diferença entre a saúde mental ou doença mental? Né? Vocês sabem qual é essa diferença? Qual? De saúde mental para doença mental? Não. Tá. A saúde, a doença mental, ela é voltada principalmente para a parte física, tá? Então, assim, lá nos primórdios, muito antes de Cristo, já se falava na doença mental. E ela é voltada somente para o físico. Com o passar do tempo, essa doença mental, eles perceberam que ela ia além do físico, né? E para que isso acontecesse, o que eles fizeram? Eles migraram, na verdade, a palavra doença mental para saúde mental, ou até mesmo transtorno mental. Por que a gente fala em transtorno mental? Porque o transtorno é uma palavra que é muito usado, né, nos Estados Unidos, na América do Norte, e que nós pegamos para uso. E quando a gente vai pesquisar artigos ou vários outros estudos, a gente encontra, então, como sinônimo também saúde mental, mesmo que transtorno mental. E a doença mental, quando ela foi, o que a diferencia uma entre a outra, são as formas dela se apresentar, tá? Então, a doença, ela vai apresentar de forma que ela haja uma interferência na parte física do paciente, do indivíduo. E a saúde mental, ela já vai estar interligada, né, ao sujeito, não somente indivíduo, mas ele como pessoa, como numa sociedade, um convívio social. Tá? Então, ele vai estar em volta dele a família, vai estar, além da família, né, o modo de vida, o ambiente em si. Conseguiram compreender a diferença de uma para outra? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Então, vamos lá, né? E a saúde mental, né, é a capacidade de apresentar um equilíbrio estável entre as aquisições interiores e as ideias, emoções, né, experiências que estão sendo influenciadas pelo mundo exterior. Quem que é o mundo exterior? É o mundo, o ambiente o qual a pessoa se encontra, né? E há de se entender que é necessário que haja para se ter um equilíbrio mental, uma boa saúde mental, haja um equilíbrio entre a sua saúde, né? Então, a saúde corporal, a saúde do corpo e os funcionamentos do nosso organismo ao redor do meio externo. Então, tem que se ter um equilíbrio, tá? Não adianta a pessoa estar bem emocionalmente, porém, fisicamente, ela não se encontra bem. Né? Essa saúde mental, para que ela esteja realmente bem, é necessário esse equilíbrio entre um e outro, e entre os meios que a cercam. Esses meios, né, é tudo aquilo que está próximo. Considera, gente, que as pessoas que têm esse equilíbrio mental, elas consigam compreender as outras pessoas de uma maneira mais fácil, né? Então, elas conseguem entender que algumas pessoas possuem o seu limite e que não vai, como é que eu vou dizer? Que não vai poder realizar todas as coisas, tá? Porém, é considerado, como eu disse anteriormente, que mesmo essas pessoas equilibradas, mesmo que elas consigam compreender a situação
daquela outra pessoa, o qual ela não está agindo perfeitamente, ou seja, na qual ela se encontra em desequilíbrio. Mas algumas vezes essas pessoas poderão também sair do controle, né? Por mais que elas tentem ou que elas consigam compreender o outro indivíduo, em algum momento ele poderá, então, sair do seu controle. Por exemplo, se você tem um ente querido, né, um irmão ou alguém próximo da família que tem problemas de transtornos mentais, problemas de saúde mental, se ele começa a agir de forma a qual você não concorda, no início você vai compreendendo, você vai tentando fazer de tudo para que aquela pessoa volte ao seu estado normal. Chega um momento que a pessoa vai cansando, né? E quando ela se cansa, ela poderá deixar de ter essa compreensão, né, de que ninguém é perfeito e que todos nós podemos errar. Né? E neste momento, às vezes ela vai agir de forma indeterminada, de forma errada, entre aspas, vamos dizer assim, né? Com o outro indivíduo. Por quê? Porque ela não conseguiu compreender naquele momento, né, o estado do outro. E os problemas de saúde mental, né? Quais são os problemas mais frequentes de saúde mental? Nós sabemos que dentre eles, né, no nosso universo recente, nós temos um problema maior, que é a depressão, tá? Então, a depressão, ela hoje ela é considerada a terceira doença, né? Ela é considerada uma doença que mais tem acometido as pessoas da nossa época, né? Nessa época de agora. Não sei estudos falando agora quanto a depois do Covid, né? Depois do isolamento, a gente sabe que as pessoas têm uma grande parte da população que adoeceu por causa disso, mas eu ainda não li nenhum estudo que posso falar para vocês, né? De repente ela já não é nem mais a terceira, né? Em caso de acometimento da população. Mas como eu não sei, então estou falando ainda que ela é a terceira doença, a depressão. E o que leva esse indivíduo à depressão, pessoal? Esse indivíduo, o que pode levar o indivíduo à depressão são vários fatores, tá? Primeiro, uma que ela é uma doença muitas vezes silenciosa, né? E a pessoa, quando ela muda esse estado de humor, né? Às vezes são as várias fases da vida, as várias decepções em que a pessoa se encontra, né? As fases de luto que ela vivencia. Então, isso daí vai fazer com que aquela pessoa entre num estado mental de melancolia, de tristeza, né? E é preciso ter muito cuidado com isso. Outro fator também que tem levado muito à depressão é o uso excessivo da internet, tá? Então, esse uso excessivo desses novos aparelhos, das novas formas de comunicação entre os jovens, os estudos comprovam também que aumentam bastante a depressão, tá? Então, outros problemas, nós temos também as ansiedades, as fobias, as angústias, né? O mal-estar psicológico, né? O estresse o tempo todo continuado. Então, assim, a pessoa, quando ela vive num estresse contínuo, também pode levar o risco do adoecimento mental, as dependências de álcool e outras drogas, né? Quando a gente fala nessas outras drogas, nem sempre são somente as drogas ilícitas, tá? Drogas lícitas também causam dependência e podem levar ao adoecimento mental. As perturbações psicóticas, né, como um grande exemplo, né, a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é aquela patologia onde o indivíduo ele vai sentir-se o tempo todo perseguido, né? Ele está sendo perseguido, então ele está sempre fugindo de alguma coisa ou atacando alguma coisa. E se você convive com uma pessoa esquizofrênica que não faz tratamento, né? Às vezes ele pode querer até mesmo agredir você. Por quê?
Porque como ele ver coisa que não existe, de repente você é a pessoa ou é aquilo que está tentando agredir ele. É aquilo que está tirando ele do sério. Né? Então, com isso, ele acaba tendo tantas imaginações, tantas ilusões, que ele acaba agredindo a pessoa como forma de defesa. Tá? Então, isso daí é importante também vocês verificarem. Quando vocês perceberem também as pessoas conversando, né, os esquizofrênicos, eles conversam com algo imaginário, tá? Então, eles imaginam uma pessoa que seja um amigo ou que seja um inimigo, que seja o perseguidor, e ele conversa com essas pessoas. Atraso mental, né? A gente observa pelo menos atrasos mentais, principalmente na primeira infância, né? Na primeira infância, a gente consegue observar bastante, por quê? Porque é a fase onde a criança está aprendendo muita coisa, né? Então, ele vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem, o que pode ser comprovado a esse atraso mental. E as demências, né? De uma forma como um todo. E uma coisa interessante, pessoal, né? Quando é que eu posso adoecer mentalmente? Não tem data, tá? Então, eu já posso nascer com problemas de saúde mental, como eu posso desenvolver ao longo da minha vida, né? E como eu posso também ter em menor ou maior grau de gravidade. Tá? Então, de repente, pode ser algo mais leve, ou de repente pode ser algo bem mais grave, como as doenças degenerativas. E o que vai causar, então, essa perturbação, esse transtorno mental? Né? Como eu disse antes, as nossas várias fases da vida, né? Então, desde a primeira infância, a adolescência, a menopausa, o envelhecimento. Aí nós temos também fatores genéticos, né, que leva muito isso, ao fator também de adoecimento, infecções, traumas, leva tudo a pessoa a entrar em nenhum contexto da vida dela que ela adoeça, né? Um exemplo, né, adolescência. A adolescência, nós sabemos que o adolescente, ele tem uma mudança que está ocorrendo na fase entre a infância e a adolescência. Então, ele não sabe se ele vai agir como criança ou se ele já começa a agir com uma adolescência, com uma certa maturidade mais adulta. E isso acaba levando a criança, né, o adolescente, a entrar em conflito consigo mesmo. E quando ele entra nesse conflito, ele poderá adoecer mentalmente. Além disso, a entrada na escola é um outro fator muito agravante. O que ocorre? As pessoas acabam entrando na escola e sofrendo bullying, né? Bullying porque é CDF, bullying porque não aprende, bullying porque está entre os extremos, né? Ou é muito gordinho, ou é muito magrinho, ou é muito alto, ou é muito baixo. Então, geralmente, os extremos, eles fazem com que os outros acabam fazendo bullying, né, com determinadas pessoas. E isso também é outro fator que leva a essa perturbação. A menopausa, da mesma forma que a adolescência, também há um grande exagero dos hormônios, né, onde eles estão se modificando, se alterando, altera o humor, né, tanto a andropausa quanto a menopausa, mas a menopausa em maior frequência, né? Então, a mulher, quando ela percebe essa alteração, essa mudança, fisiologicamente, ela já apresenta algumas alterações. Então, vai diminuir libido, né? Diminui o prazer sexual com isso. E aí outras várias coisas nessa fase da mulher que também poderá levar ela ao adoecimento mental. E o envelhecimento, né? O envelhecimento é um grande fator que leva hoje aos nossos idosos à depressão, né? Mas por quê? Né? Porque
A pessoa, quando jovem, ela tem uma vida ativa, né? Ativa na produção, ativa no ato de trabalhar, conseguir fazer tudo, conseguir dirigir, conseguir aonde deseja, né? Diferente já de um idoso, né? Quando o idoso ele atinge determinada idade, ele não mais tem aquela dimensão do que ele pode fazer, né? Porque se ele faz algo, vem um filho e chama a atenção dele. Olha, o senhor está dirigindo, o senhor não tem mais condições de dirigir. Ou se for dirigir, não pode dirigir como o senhor dirige, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tudo isso vai agravando. Além disso, as visitas deles são mais restritas, né? E nós, mais jovens, não temos a paciência, principalmente vocês, né, bem jovens, não têm a paciência de ouvir esses idosos, tá? Então, quando vocês começam a conversar com o idoso quer falar. Ele passou o tempo todo sozinho, então agora que tem alguém para ele conversar, ele precisa falar, ele sente essa necessidade de conversar. E ele vai falar de coisas que ele está ou vivendo ou ele já passou, né? Mas os jovens não conseguem muito bem entender isso. E isso também faz com que eles alterem. É claro, sem dizer que até mesmo na aparência, né? Quando você se vê muito idoso, que você não a sua aparência já mudou tanto, o seu visual não é mais o mesmo, aí também vem as doenças crônicas, né? A sua visão não é mais a mesma, então você não tem mais aquele desenrolar, né, para fazer as coisas. Então, isso daí é um dos motivos. Além de falar, né, que ele perde o emprego, né? Ele tem a aposentadoria, mas ele não está mais ativo trabalhando, tá ok? Então, ele sente, de certa forma, incapaz e improdutivo, além da incapacidade. E temos outros fatores, né? Fatores como, por exemplo, o luto, né? Idosos, eles vivenciam esse luto muito maior do que os jovens. Mas por quê? Porque ele já atinge determinada idade e quando ele chega nessa determinada idade, ele percebe que os amigos dele já estão morrendo e ele está sobrando sozinho. E isso também mexe muito com o psicológico e abala a saúde mental dessas pessoas, tá ok? E os fatores genéticos, né? Quanto aos fatores genéticos, como eu disse, alguns já nascem com os problemas mentais e outros nascem com predisposição aos problemas mentais que irão desenvolver ou não em determinada fase da vida. Quando você desenvolve esses problemas devido a esses fatores genéticos, se for uma doença degenerativa, tá? Ou qualquer outra que seja, até mesmo a própria depressão, é necessário que vocês procurem, né? Se vocês conheçam esse indivíduo, que vocês indiquem que haja. Cadê? Indique com que essas pessoas procurem apoio, principalmente, tá? Ou seja, indique as pessoas para ir a um psicólogo, a ir a um psiquiatra, ou mesmo seu médico de confiança, para que possa iniciar os tratamentos o quanto antes possível. Por quê? Significa que ele não vai desenvolver a doença? Não, não significa que não vai desenvolver, mas com certeza significa que ele terá uma melhor qualidade de vida por um tempo maior, tá? Por um longo tempo. E aí, outra coisa também que interfere bastante, né, são os falsos conceitos quanto à saúde mental, né? Esses falsos conceitos, às vezes as pessoas chegam para vocês e eles começam a falar, começam a questionar, e quando eles questionam com vocês não, gente, eu falo de um modo geral, tá? Então, as pessoas acabam dizendo assim, isso é coisa da sua imaginação, isso não existe, você está inventando, você está com frescura, né? Na verdade, né, aqui em Cuiabá, vocês usam o termo
você está com moagem, né? Muito cuidado com isso, porque isso aí são falsos conceitos de saúde mental, onde as pessoas são vistas como preguiçosas, né? Como não inteligentes ou pouco inteligentes. As pessoas dizem que não tem cura, né? Esse dizer que não tem cura, a saúde mental, não é verdade, né? Vários problemas de saúde mental, transtorno de saúde mental, ele tem sim cura, né? E se ele não tem cura, todos eles são tratáveis. E como ajudar uma pessoa que tem transtorno mental, né? Primeira coisa, pessoal, não julgar, tá? Não julgue a quem tem transtorno mental, como eu disse anteriormente. Nós não podemos julgar, nós não podemos fazer algo que esteja fazendo piorar a situação daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, nós temos que apoiar e temos que saber apoiar. Apoiar é concordar com tudo que a pessoa faz? Não, pelo contrário. Apoiar é você estar apto a falar para a pessoa com que ela precise de ajuda, que ela procure o psicólogo, que ela mude sua atitude, né? E tentar reinseri-la novamente no seu ambiente, né? Então, assim, tudo isso é uma forma de ajudar e não julgar jamais, né? Saber sempre ouvir, né? Quando você ouve as pessoas, elas querem, às vezes, por menos que elas queiram falar, você acaba ajudando. Só de saber que você está ali para dar um apoio, há uma contribuição nessa melhora, né, nessa fragilização do indivíduo. Para se ter uma boa saúde mental, nada melhor do que, né, ter uma vida saudável. Para se ter uma vida saudável, nós temos que abrir mão do uso de drogas, né, do uso excessivo da tecnologia, da internet. Separar sempre um tempo para o lazer, que seja um tempo de convivência com a família, nesse momento de pandemia, que seja ler um bom livro, que seja ver um bom filme, ou mesmo, se não seja um bom filme literário, que seja um filme de ação ou um filme de sua preferência. Quanto aos amigos, né, ainda não se pode encontrar, mas vocês podem fazer uma reunião, né, virtual. Manter, então, os bons hábitos alimentares, dormir bem, praticar atividade física regularmente. É necessário que se pratique essa atividade física todos os dias? Não, não é necessário que pratique atividade todos os dias. Porém, é necessário que ela faça com frequência, então, regularmente, tá ok? E dê sentido à vida de vocês, né? De que forma que vocês vão dar sentido à de vocês? Faça algo que vocês gostem, que interesse a vocês, né? E tenha confiança em si próprio. Nessa confiança em si próprio é saber que você é bom, é saber que você é capaz, é não deixar o outro te diminuir, no sentido assim que você é inferior, que você é pior. Não, você é capaz, né? Ah, hoje eu me levantei me sentindo muito feia. Não, não tem que sentir feio ou feia. Vá para frente do espelho, se apronte, faça algo que você goste, vista a roupa de sua preferência, para que você possa sentir melhor. E assim evitar, né, os problemas. E a partir de agora, então, a gente vai ver a evolução da psiquiatria, né? Como é que se deu essa evolução na psiquiatria? Lá nos antigamente, lá na Grécia, antes ainda até de Cristo, né, o louco, ele tinha várias formas de ser visto. E hoje a gente chama o paciente de paciente portador de transtorno mental. Antigamente ele era visto como louco. E esse louco, para algumas pessoas, ele era visto como um grande gênio, né? Outros já viam ele como um sacrifício, algo que era para o abatedouro mesmo, porque não tinha mais recurso, né? E outros viam eles como esse gênio poeta. O que é que fazia, né, esse louco ser um poeta? É porque ele falava coisas diferentes. Então, tudo que ele dizia, as atitudes dele, era algo que era do poder divino. E quem passava esse poder divino era justamente as pessoas
as pessoas não, né? Era um poder superior, né? E ele, então, ele era tido como algo de grande conhecimento, de grande excelência, que nenhuma outra pessoa tinha. E aí, quando foi lá para a Idade Média já, né? Na Europa, a loucura era vista como expressão da força da natureza, não era como algo humano, né? Então, assim, era a natureza que estava influenciando a este momento. Posteriormente, a loucura vai ganhar um caráter, né, moral. Então, eles tinham uma certa forma, como que eu vou dizer para vocês, eles eram vistos de uma maneira que eles eram considerados, eram valorizados, né? Diferentemente. Porém, por que eles ganharam essa moral, entre aspas? Porque quando se foi, na época da industrialização, da mercantilização, aqueles loucos que antes foram internados em asilos, né, os asilos ou casas específicas para as pessoas que estavam afastadas do mundo da sociedade. Quem é que eles afastaram do mundo da sociedade? Todas aquelas pessoas que não estavam agindo de acordo com a sociedade, eles levavam para os asilos. Então, as pessoas que não conseguiam mais produzir, as pessoas que estavam agindo em conformidades com a mercantilização, eles levavam para os asilos. Essas pessoas ficaram lá até eles sentirem a necessidade de retirar aqueles que tinham condições de produzir, ou seja, de ofertar um trabalho, né, de ofertar serviços e produtividade com baixo custo. E assim fizeram. Os idosos, os mendigos, portadores de doenças que tinham condições ainda de trabalhar. Então, eles tiraram eles dessas casas, né, desse asilo, e colocaram eles para o trabalho. No momento em que eles começaram, então, a produzir, eles ganham essa que eles chamam de moral. Então, eles tinham condições para estar junto com a sociedade. E aqueles que realmente eram considerados loucos, aqueles que eram considerados loucos de fato, eles continuaram ainda asilados, então presos, trancafiados, encarcerados. Muitos deles encontravam-se por muitos anos algemados, tá? E as condições que eles se encontravam eram muito precárias. Então, eram precárias de que forma, pessoal? Eram precárias